Olá pessoal, boa tarde. Vamos então começar mais um webinar aí da Fronis, em parceria com a Win. Eu vi que alguns participantes entraram aí depois do teste de áudio, então peço que utilizem a ferramenta aí de levantar a mão que tem no celular de vocês, no computador, ou até mesmo o campo de perguntas, tá? O pessoal pode tentar ajudar de alguma forma aí. A gente vai iniciar então nossa apresentação aqui às 3 horas, conforme foi marcado e previsto aí durante essa semana de divulgação, enfim. Estou tendo uns feedbacks aqui, eu acredito que esteja tudo bem no áudio. Bom, a gente vai fazer um webinar então aqui de 1 hora mais ou menos, para falar um pouquinho aí dos diferenciais e benefícios através do portfólio da Fronis, dos nossos inversores fotovoltaicos, né? A equipe que estará disponível hoje aí na apresentação sou eu, Daniel Lírio, que irei fazer a apresentação, junto com meus amigos Ariel, Vitor e Thiago, que estão aqui no chat. Eles vão respondendo as perguntas durante a apresentação que vocês tiverem. E também tenho dois colegas aí da Win, o Raoni e o Marcos. Vou pedir para eles se apresentarem. E também, não sei se acho que o Raoni falaria um pouquinho aí da empresa, enfim, para a gente começar a nossa apresentação. Claro, boa tarde, gente. Sou Raoni, sou responsável do departamento de engenharia da Win. O Marcos vai se apresentar aqui e eu vou rapidamente fazer um breve comentário sobre a nossa operação antes da gente iniciar. Marcos, por favor. Boa tarde, pessoal. Acho que algumas pessoas, a maioria aqui já deve conhecer a gente. Eu sou o Marcos Magalhães, sou especialista técnico da Win, responsável aí também pelo suporte técnico junto com o Raoni, acompanhamento dos clientes, desenvolvimento dos negócios também. Mais um webinar nosso aqui, dessa vez em parceria com a Fronis, nosso grande parceiro, fabricante de inversores. Espero que vocês gostem, tá? Vamos fazer cada vez mais webinars desse tipo para que vocês possam aproveitar da melhor forma, ganhar conhecimento e trazendo sempre bons conteúdos para vocês. Tá? Obrigado pela participação, fico à disposição aqui. Beleza. Falando bem rapidamente aqui, né, gente? Nós somos um distribuidor de soluções fotovoltaicas que está no mercado de energia solar um pouco menos que 2 anos em nossas operações, né? Nós ficamos sediados no estado do Rio de Janeiro, com estoque também local no Rio de Janeiro, na Pavuna, mas a gente tem um potencial de atender e já atendemos todo o Brasil, né, toda a região do país. Nós fazemos parte do Grupo All Nations, né, que a gente conhece o Grupo All Nations, que é um grupo de tecnologia, né, distribuição em tecnologia, e desde que a gente começou a nossa operação, a gente já conversava muito sobre a parceria com a Fronis, e tão breve quanto iniciamos a nossa operação, a gente começou a trabalhar junto com a Fronis e tivemos retornos excelentes, né? Retornos sempre muito positivos, e por isso a gente vai mantendo, obviamente, a nossa parceria, que tenho certeza que só tende a crescer aí ao longo do tempo. Quanto mais vai passando o tempo, a gente vai conseguindo oferecer maiores soluções, contando com toda a linha de produtos e de suporte, de soluções do time da Fronis. A gente vai falar um pouco mais depois, mas nós temos o nosso site à disposição de vocês, né, www.win.com.br. Lá dentro, recentemente, a gente inaugurou uma ferramenta, né, de dimensionamento de projetos e de orçamentos, onde vocês podem acessar e podem contar com todo o nosso estoque de equipamentos da Fronis, né, desde os inversores monofásicos, inversores trifásicos, praticamente a linha completa, né, que a Fronis disponibiliza. Nós temos a pronta entrega e nós temos disponíveis para serem cotados, orçados e utilizados nos projetos de vocês. Então, para quem ainda não tem cadastro no nosso site, realize o cadastro da sua empresa, experimente a plataforma e nos dê o feedback, que também tem sido bastante importante para que a gente possa evoluir e melhorar essa ferramenta de forma contínua. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção. Vou deixar a palavra aqui com o Daniel. E ao longo do tempo também, qualquer dúvida relacionada à nossa operação, à nossa empresa, a gente pode falar com um pouco mais de detalhes mais para frente. Tá bom, gente? Muito obrigado e bom webinar aí para a gente. Opa, legal. Muito obrigado, Rony, pelas informações. Bom, eu vou então iniciar aqui a apresentação. Comunicar a vocês também que está disponível para vocês já baixarem essa apresentação em PDF, tá? Então é uma novidade aí que a Fronis vem trazendo aí nas suas apresentações.
Então, se vocês no celular, do lado da mão, tem um desenho tipo de uma folha dobrada, né? Você clicar ali, ele já te leva a um arquivo em PDF para vocês baixarem, tá? E quem tiver pelo computador, é na aba Documentos que vocês conseguem encontrar esse arquivo, tá? Bom, então vamos lá dar início aí à nossa apresentação. Caso vocês encontrem aí algumas perguntas recorrentes a determinado tema, vocês podem me interromper no áudio aí, porque eu não vou conseguir olhar aqui o painel agora, mas no final também a gente vai ter um momento para isso. Então, podem mandar suas perguntas aí durante a apresentação. Então, vamos lá. Falar um pouquinho então da Fronis, que é uma empresa austríaca, tá? Está bem ali situada na divisa com a Alemanha. E ela foi fundada no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, né, com o senhor Gunther Fronis. A empresa está completando esse ano 75 anos, né? E de lá para cá, muitas tecnologias foram desenvolvidas, né? Começou aí com carregador de bateria para carro convencional, né? Máquinas de solda também, a Fronis tem essa unidade de negócio. E a parte de Solar Energy, né? Que ela no Brasil, ela acompanhou aí a revisão da 482, né? Então, desde 2012, que foi homologada essa norma da ANEEL, a gente já está como pioneira no mercado, fornecendo inversores fotovoltaicos, né? E desde 2003, né, a Fronis está situada aqui no Brasil, como eu falei, com outras 2 unidades de negócios também, carregadores de bateria voltados para a área de logística, né? E também máquinas de solda. Então, nesse próximo slide aqui, a gente consegue ter um resumo melhor disso, né? Enfim, então se vocês tiverem alguma necessidade aí nesses mercados, né? Tanto para carregamento de empilhadeira, paleteira elétrica, enfim, ou máquinas de solda aí, que elas são automatizadas, com os robôs, enfim, é uma tecnologia bem avançada, a Fronis também atua bem ativamente aí nesse mercado, tá? Bom, aqui são alguns números da Fronis, né, que a gente traz nos treinamentos, relacionados aí com uma base de outubro do ano passado, então realmente são números que não estão totalmente atualizados, teve uma significativa mudança aí, porém a gente tem aqui alguns marcos, né, como a quantidade de inversores instalados pelo mundo, que já passa de 2 milhões, né, aqui está 1.947.000 inversores pelo mundo, de todas as linhas, né, desde dos maiores que a gente produzia antigamente, e a linha Snap Inverter, né, que atingiu 1 milhão de inversores instalados, né, a linha Snap Inverter. Bom, isso nos dá alguns números aí, né, de instalações por dia, 1.700, mais de 9.000 baterias instaladas, que são sistemas na Europa híbridos, né, que já funcionam um pouquinho mais tempo, então a Fronis ela tem inversores que funcionam com baterias, né, aí no Brasil ainda não, a gente vai trazer um pouco mais disso no ano que vem, né? E o nosso índice de exportação é maior que 94%, porque todos os inversores eles são produzidos na Áustria e são exportados para o mundo todo, né? Esse índice ele não é 100% por conta do consumo da Alemanha e da Áustria, né? Que eles consideram como mercado ali interno. Então, o mesmo inversor que tem nos Estados Unidos, tem na Índia, tem na África, tem no Brasil, com a mesma qualidade Fronis que vocês já conhecem, e acredito que muitos já estejam instalando os inversores, né? Isso nos vai trazer um montante aí de potência instalada de inversores, né? Na base aí de 16 gigawatts e 23 terawatt-hora de energia produzida ao ano no mundo todo, né? Com os inversores Fronis. Então, a Fronis ela contribui significativamente no mercado fotovoltaico no mundo, né? Com a representatividade aí de mais de 60 países, né? Sendo 30 subsidiárias, então são países que possuem uma estrutura de escritório, enfim, de estoque, né? Alguns países ainda só estão com representação comercial, mas que em breve podem vir a se tornar aí subsidiária, né? Mais de 1.200 patentes que a gente tem homologadas aí no mundo e chegamos aí ao marco de mais de 5.300 empregados no mundo, né? Então, 10%, cerca disso, né, uns 500 funcionários, trabalham na pesquisa e desenvolvimento da Fronis lá na Áustria. Tem um prédio só dedicado para isso, então é um marco relevante aí, porque a maioria das empresas de tecnologia submete 3, no máximo 5% do seu pessoal para isso. Então, a Fronis ela consegue investir bastante nisso. E no Brasil, a gente chegou no ano passado em 100 funcionários, tá? Então, acho que até com algumas contratações que tivemos, esse ano a gente deve estar em torno de 105 a 110 funcionários no Brasil, atendendo as 3 unidades de negócios, né? Falando um pouquinho então dessa nossa estrutura, da parte de energia solar,
a gente tem a nossa diretora, Mona Lisa Gomes, que ela representa todas as unidades de negócios no Brasil, né? Como gerente comercial de Solar Energy, temos o Alexandre Borim, tá? E a gente tem a gerência de pós-vendas, que é com o Lucas Ribeiro, que é toda a parte de reparo, suporte técnico. Então, essa gerência ela atende também às demais unidades, mas só para energia solar vocês vão ver a estrutura que a gente tem hoje no Brasil, né? Então, a gente tem com o Alexandre o Adolfo, que é o nosso consultor comercial, e as três meninas, a Rafaela, a Alessandra e a Raquel, que elas fazem parte do time ali de analista administrativo de vendas, e o time de especialistas, né, no qual eu faço parte, o Ariel, o Vitor e o Thiago, que eu apresentei um pouquinho antes aí, tá? Como se fosse uma área de engenharia de aplicação da Fronis que foi criada nesse ano, né? Já com o Ariel, no ano passado, completou um ano de empresa, eu migrei do suporte técnico para esse time também, e o Thiago e o Vitor entraram também no finalzinho do ano passado, né? Bom, junto lá com o Lucas Ribeiro, na área de pós-vendas, a gente tem o Thiago, que é um coordenador, que ele cuida tanto do time do suporte técnico, tanto do time de reparo, que é composto aí por 6 técnicos hoje, tá? Então, no final a gente vai deixar aí os contatos da Fronis, enfim, telefone, e-mail. Hoje esse time ele atende todo o Brasil, né? Lógico que agora nesse contexto estamos todos de casa, né? Porém, o padrão de atendimento ele se mantém o mesmo, o pessoal consegue atender de casa bem, a gente utiliza uma plataforma online para isso, né? Então, vocês já devem ter falado com alguns deles aí, né? O Nicolas, o Christian, o Matheus, o Lucas, o Luciano e o Demetrios. Junto ali com o Thiago, a gente tem a parte administrativa, que é o Felipe Serafim e a Ivone, que eles cuidam dessa parte de tiver que enviar um inversor lá para a Fronis, né? O recebimento disso, a nota fiscal que tem que ser emitida, detalhes de garantia, sobre o termo de garantia. Então, toda essa parte administrativa é cuidada por eles. E o nosso time de reparo, que é o Felipe, o Paulo e o Matheus. Então, é um time pequeno para o Brasil. Até entrou mais um funcionário, a gente tem que atualizar aqui. É um time pequeno perante a quantidade de equipamentos que a gente vende, né? Então, justamente pelo fato dos equipamentos da Fronis terem um índice muito baixo de falhas, né? O RMA, ele é menor que 0,5%, né? Então, isso é muito considerável, muito relevante. Isso faz com que tenha uma confiabilidade muito grande no produto, né? Você não vai ter um produto que vai de fábrica apresentar problema na sua instalação, né? Enfim. E com isso, né, a gente reúne esses 3 valores aí que a gente sempre traz nas nossas apresentações, né, que é qualidade, serviço e inovação. É justamente tudo isso que a Fronis tem feito ao longo desses anos, né, esse investimento muito grande em serviço, né, essa questão do pós-vendas na Fronis hoje eu diria que é quase que uma quarta unidade de negócio, né, então a gente investe bastante em pessoas para trazer essa qualidade de serviço para vocês, né. Bom, vamos falar então um pouquinho aí da nossa linha de inversores, tá? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem ir mandando aí. Bom, a Fronis ela comercializa, né, no mercado fotovoltaico somente inversores, tá? Então, junto ao WIN, vocês conseguem montar o kit fotovoltaico, né, composto lá por inversor, cabo, módulo fotovoltaico, uma string box, né? Então, a Fronis dentro desse nicho aí de mercado, ela atua com os seus inversores, né? Bom, a nossa linha de inversor, né, a gente chama de linha Snap Inverter, a gente vai entender um pouquinho mais à frente, ela é composta por inversores de 3 a 27 kW, dividido aí em 4 famílias, né? Então, a gente tem a família Primo, que são os menores inversores ali de 3 a 8,2 kW, tem a linha família Simo, que era dividida em Simo Brasil de 10 a 15 e Simo de 12,5 a 20. A gente vai entender essa diferença aqui, porque o Brasil no Simo e também o Fronius Eco, né, que são os inversores de 25 a 27 kW. Bom, falando um pouquinho então dos inversores primo, o destaque é que ele é o inversor mais vendido no Brasil, né, muito também pelo fato dele ter uma aplicação residencial, né, então a Fronius ela sempre investiu no mercado residencial, agora a Fronius ela está buscando investir um pouco em inversores maiores, enfim, para o ano que vem a gente vai ter novidades, mas sempre foi o foco da Fronius, né, até mesmo lá na Europa, enfim, atingir a maior quantidade de residências e pequenos comércios também, né, conseguem ser atendidos aí por esses inversores que eles chegam até 8,2 kW, né, ele vai de 3 a 8,2 kW. São inversores que possuem 2 MPPTs, tá, então isso vai trazer uma flexibilidade legal na tua instalação de telhado, que você vai conseguir dimensionar o teu projeto.
eles têm uma tensão de partida muito baixa, né, 80 volts, ou seja, já com 2 ou 3 módulos eu já consigo iniciar a produção fotovoltaica nesse inversor, e o limite de 1000 volts em corrente contínua. Então, mesmo sendo um padrão residencial, ele no mercado é um inversor que ele se destaca, né, porque ele tem um range muito alto de tensão de trabalho, tá? E todos esses demais tópicos aqui, né, como o oversizing de 50%, que é a sobrecarga dele, o sobredimensionamento, né, o Superflex Design, o Dynamic Peak Manager, ventilação ativa e automação, eu vou abordar ainda nessa apresentação em tópicos específicos. Então, eu vou pular eles agora aqui para a gente não perder muito tempo, fazendo somente aí um destaque para o Superflex Design, que é justamente a gente ter uma flexibilidade maior na nossa instalação, né, a nível de telhado. Então, a gente consegue, para diferentes águas de telhado, angulações, enfim, um sombreamento parcial, né, e até diferentes tamanhos de telhados, a gente consegue ter uma flexibilidade por esse design flex, né, ou seja, eu ter duas MPPTs, mas não só isso, né, a gente até fez um webinar específico sobre isso, né, que tem outras marcas de inversores que eles têm 3, 4 MPPTs, só que se você for olhar o datasheet dessas MPPTs, eles possuem limites muito baixos de corrente e de tensão. Então, às vezes, você consegue colocar só uma string nessa MPPT. Então, o Fronius, né, ele tendo duas MPPTs, ele consegue, só pelo range ali de tensão que vocês viram, né, de 80 a 1000 volts, já consegue, mesmo em situações aí de sombreamento, ele vai trabalhar de uma forma bem eficaz, maximizando a produção. Vou falar disso um pouquinho mais à frente no Dynamic Peak Manager, tá? Então, sempre observem essa questão da quantidade de MPPTs, porém, as características dessas MPPTs, né, os limites de tensão e corrente de cada uma delas, tá? Bom, da linha Primo, a gente possui aí a família, né, Simo Brasil e Simo, tá? O que diferencia aí, principalmente, é a tensão de corrente alternada, tá? Então, a gente tem 220 volts para os inversores, deixa eu botar um laser aqui, ó. Os inversores Simo Brasil, né, são 220 volts, tá? Trifásico. Então, isso atende boa parte do Brasil, né? Situações que a gente, como Rio, São Paulo, enfim, a gente vai ter 220 entre fases, né? Já para outras regiões, né, no sul, algumas regiões até de interior do Nordeste, a gente tem o 380 volts, tá? Então, você tem essas duas opções para você não precisar de transformador, né? Então, vou fazer a instalação no Rio lá, que vai ser 220 trifásico, beleza. Você vai escolher o Simo Brasil, né? Seja de 10, 12, 15 kW. Lógico, aí você tem que avaliar, né? Se você quiser gerar mais energia, você avalia se coloca 2 de 15 ou 2 de 12, enfim, ou coloca um de 27 ou 25 eco com transformador. Isso tudo é questão de projeto, né? Você colocar no papel o que é mais interessante, o custo disso também, né? Pensando no que você vai poder gerar no final, né? O quilowatt-hora, que é o que interessa para a gente, né? E aqui, a particularidade do Simo 15 é que só tem uma MPPT, né? Os outros têm duas MPPTs, então o Simo 15 ele se tornou aí um inversor muito procurado, né? Porque pelo tamanho dele, né, pode ser utilizado aí em supermercados, enfim, lugares que tem um telhado só, né, uma água só, e você consiga utilizar só uma MPPT. Ele é como se fosse uma versão do Eco em 220 volts, tá? Então isso também faz que o custo dele seja menor, né, por ter só uma MPPT, até mesmo num Simo de 12, por exemplo, né? Então tem uma procura muito grande para esse inversor que foi dedicado aí no Brasil também para o nosso mercado, né? Bom, as características desses inversores elas variam de acordo com a tensão, né? Como eu falei, pode ser 220 ou 380. E ele tem todas essas versões aí, né? Ele vai de 10 a 20 kW. Lembrando que 10, 12 e 15 é Simo Brasil, 12,5, 15, 17,5 e 20 é o Simo, que é o 380 volts, né? E com isso você não precisaria de um transformador, né? Depende muito aí da aplicação que você vai desenvolver, tá? Então a aplicação dele já pega um pouquinho mais de residências de grande porte, chácaras, sítios, enfim, e também instalações comerciais, né? Tensão de partida 200 volts, então para esse, assim como o Primo é 80 volts, né? Esse aqui é 200 volts, então acompanha também uma tensão baixa de partida, né? A gente já consegue ali com cerca de 4, 5 módulos gerar energia com esses inversores, né? E acompanha todos os conceitos que a gente comentou lá atrás, né? Com destaque aí no grau de proteção, né? Que a partir da linha Simo,
grau de proteção dos equipamentos são de IP66, tá? E o primo é IP65. Porém, né, o 65, 66 não vai te dar nenhuma dor de cabeça a nível de poeira, né, que é o primeiro algarismo, e a nível de jatos d'água também, enfim, isso aí com certeza você vai estar garantido por isso, né? Bom, falando então do eco, né, não menos importante, muito pelo contrário, são os maiores investidores da Fronius hoje, já tem muitas aplicações aí em mini usinas, né, até mesmo usinas de 1 mega, a gente já tem algumas características assim, 800 kW, 900. Existem duas topologias diferentes que você pode utilizar nesse inversor, que é o centralizado ou descentralizado. Até o Thiago, que está presente aqui com a gente no chat, ele fez um webinar recente sobre isso na semana passada, então no máximo aí semana que vem vai estar disponível no nosso canal no YouTube, que eu vou deixar no final aí para vocês. Então tem um webinar só sobre isso, né? Que é justamente você ou coloca os inversores, pensa numa usina de solo, né? Você coloca os inversores próximo aos módulos, né? Ou seja, você vai ter que dimensionar mais cabos em corrente alternada até o padrão de entrada, tá? Ou você coloca todos os inversores centralizados numa sala elétrica, enfim, e você vai levar mais cabos de corrente contínua até o inversor. Então, existe um estudo aí, um comparativo, né, considerando os cabos todos, de corrente contínua, de corrente alternada, que o Thiago fez. Até no canal Solar também, né, foi postado um artigo sobre isso. Então, depois, se vocês entrarem no site do canal Solar, tem lá um artigo sobre essa topologia centralizada e descentralizada e também um webinar que vai estar disponível no máximo na semana que vem, tá? E como eu falei, né, são inversores voltados aí para instalações comerciais, né, já de grande porte, enfim, industriais, né, de grande porte, e também usinas, né. Ele tem uma particularidade, esse inversor, que ele pode ou não ter a string box, né, na instalação, ou seja, dentro do inversor, né, a gente consegue reunir os fusíveis e o DPS de corrente contínua dentro do inversor, tá? Então isso é uma opção do cliente, né? A Win com certeza ela vai montar esse kit lá com a string box, enfim, ou se o cliente ele desejar, né, tem essa opção de não utilizar uma string box, né? Justamente porque ele pode colocar os fusíveis e o DPS dentro do inversor, tá? Existe também a possibilidade de versão full e versão light na parte do monitoramento, ou seja, dentro de cada inversor Fronius, né, seja Primo, Simo, Eco, a gente tem a placa de monitoramento, o Data Manager, tá? Então, no Eco, você consegue, por exemplo, vamos supor que eu tenho um projeto com 3 ou 4 inversores. Basta utilizar um inversor com a placa de monitoramento, que é o que a gente chama de full, e os 3 inversores sem a placa de monitoramento, que é o que a gente chama de light, ou seja, uma placa ela é capaz de associar até 99 inversores, tá? No mesmo loop, né? No mesmo varal, ali no daisy chain de cabos que você consegue fazer, tá? Mas isso também é um opcional, enfim, aí tem que consultar lá no estoque como é que tá, mas você consegue economizar em Data Manager, né? E o mesmo Data Manager ele é igual para todos os inversores, tá? Então, às vezes você compra 4 ecos full, tá? E você pode tirar o Data Manager de 3 ecos e deixar ele como light, por exemplo, e utilizar esse Data Manager como sobressalente. Às vezes você quer colocar em algum outro inversor ou que deu alguma falha de comunicação, enfim, você pode utilizar isso também dessa maneira. Os inversores comunicam da mesma forma entre si, é o mesmo protocolo, né? Então eu posso ter um primo associado a um eco, a um simo, na mesma conexão de cabo de rede, tá? Eles têm essa compatibilidade porque é a mesma placa de monitoramento para todos os modelos de inversor, tá? Bom, então, para eu aproveitar para beber uma água aqui, eu vou deixar aberto uma consulta sobre até aqui o que a gente falou, deixar 2 perguntas aí para vocês responderem. Então, uma delas já está na tela aí, então vocês podem clicar na alternativa e clicar em enviar, vai ter um botãozinho à direita lá de enviar, tá? Enquanto vocês vão respondendo, vou beber uma água aqui, vou deixar o áudio aberto aí para o Raoni, para o Marcos ou para o pessoal da Front, se quiser fazer alguma observação aí. Beleza, Daniel, obrigado. Queria só aproveitar para comentar uma particularidade bem interessante que a gente tem lá na nossa plataforma, é que, bom, eu acho que eu vou acabar entregando a resposta da consulta, Daniel, que eu vou falar. Então espera aí, porque tem 22% que votaram. Vamos esperar chegar uma lista. Deixa eu esperar, então. Vou esperar. Não vale não, então. Vou esperar responder e depois eu falo sobre um diferencial bem interessante que a gente tem lá na nossa plataforma na hora de dimensionar os projetos. Vou guardar para responder.
Tá. Enquanto você não fala Só disso, quer observar comentar alguma coisa dessa questão do eco lá, das string box integradas, o pessoal tem utilizado ou não? Como é que seria? Isso é um assunto bastante interessante, né? A gente sempre vê o mercado discutindo muito sobre essas questões de utilização ou não utilização da string box, inversores, principalmente no Eco, né? Que tem o porta fusível. Aqui na Win a gente tem a possibilidade dele comprar sim com a string box, ele utilizar a string box na instalação dele, e da mesma maneira também a gente consegue atender o cliente que ele quer optar pela utilização de fusíveis. A gente fornece os fusíveis, né, para os projetos onde não tem string box, então a gente deixa sempre bastante flexível nessa questão. Até porque cada um entende de uma Uhum. maneira Sim, sim. esse assunto, né, relacionado à necessidade dessa proteção ou não. Então a gente consegue atender aí as duas configurações sem problema. Ah, legal. A questão, aquilo que a gente sempre vem conversando, né? Fica muito a gosto do cliente, né? Enfim, o que ele prefere fazer, mas é bom que a Win tenha essa flexibilidade ali na hora de montar o kit fotovoltaico, né? Isso faz muita diferença. Perfeito. Sim, faz diferença. Inclusive, lá no assistente, quando você tem que usar um inversor da linha Eco, né, ele já seleciona os fusíveis, né, ele sem a string box mesmo para fazer a versão com proteções incluídas no inversor. E se ele quiser, pode optar no próprio assistente mesmo por incluir a string box. Não, legal. Bom, a gente tá chegando aqui num índice de 46% que votaram, né? Tô percebendo que tem algumas pessoas aí que não acho que não estão com a tela aberta do webinar aí, enfim. Então, se quiserem responder aí, senão a gente dá sequência aqui também para não atrapalhar o nosso cronograma aqui, né? Então, vamos lá. Ó, algumas respostas chegaram. Vou fechar então aqui a consulta e a gente divulga o resultado e comenta em cima disso. Então, vamos lá. Ó, a nossa resposta foi essa aí, né? Então, 86% disse que são duas MPPTs, né? E 10% disse uma, 5% disse três. Eu entendo que apertou sem querer ali, né? Tá testando a plataforma e tal, mas fica aí essa informação, né? Que o inversor primo tem duas MPPTs, né? Então, aí eu acho que o Raul consegue então comentar aí o que ele ia falar, né? Isso. Bom, eu ia acabar entregando de fato. Mas a gente se preocupou na hora de pensar na plataforma, né, de desenvolver a forma lógica como ele vai sugerir os equipamentos. A gente entendeu que existem configurações diversas, né, possíveis, justamente pelo fato dele ter duas MPPTs, e em alguns casos você poder optar em utilizar mais de uma string, né, mais de uma série de módulos dentro de uma mesma MPPT, ou dependendo da situação, né, dependendo do projeto, do telhado, se a pessoa precisa colocar uma string de módulos na primeira MPPT e uma segunda string de módulos na segunda MPPT. Então, de acordo conforme o cliente, né, o projetista estiver ali montando o arranjo, ele informar a plataforma como vai ser o layout da instalação dos módulos, de forma automática o assistente entende que ele vai precisar de string box diferentes ali, né? Então, a gente tem modelos de string box que tem apenas uma entrada e uma saída, tem modelos que tem duas entradas e duas saídas. Então, de acordo com a informação que você vai dar para a plataforma, se você vai usar aquele inversor com apenas uma string ou com duas strings, ele vai automaticamente sugerir para você string box correta, né, mais adequada para o seu projeto, e não vai te dar problema, né? Porque a gente reparava que às vezes tinha muita dúvida relacionada a qual string box seria mais adequada para usar nos inversores, ô Daniel. Então a gente reparou essa dificuldade um pouco aí do mercado, e a gente possibilita, a gente oferece isso lá de forma automática. Entendi. Ah, legal, muito bacana, porque isso vai ajudar muito mesmo, né? Lá no esporte eu já me deparei com algumas situações, né, de empresas que montam kit fotovoltaico sem entender o projeto do cliente, né? Então, o cliente, tô com uma string box aqui, sei lá, 3-1 e não precisava, enfim. Então, uma série de coisas que a Win com certeza já está antecipando aí para não ter nenhum problema lá na instalação, né? Exato, perfeito. Show, legal. Então vamos lá, vamos dar sequência aí. Falar então das características gerais dos inversores, aquela que eu comentei que faz parte aí de todas as famílias, né? Então vamos lá. Bom,
Os inversores eles são conhecidos como Snap Inverter, né? Justamente é um conceito aí de encaixe, né? De montagem dele, onde é separado a base que vai na parede da parte de potência do inversor, né? O módulo de fato dele aqui, ou seja, você vai fixar o inversor na parede, né? Enfim, com 3, 4 parafusos lá que vem no manual. Você consegue já fazer toda a parte de cabos aqui por baixo, as conexões CA e as conexões em corrente contínua. E depois, né, que você certifica de que está tudo ok, essa chave ela vai ficar aberta, tá? Até uma proteção que tem, para não ter nenhum arco elétrico ali quando você fizer essa abertura aqui no inversor, tá? Você encaixa o inversor, né, vai apertar 2 parafusinhos que tem aqui, e ele já consegue reconhecer todos esses pontos que você conectou, né? Seja corrente contínua, corrente alternada, enfim, tá? Então, é muito prático fazer essa instalação, né? Basta ir uma pessoa em campo. A gente até fala que, até para o eco, né? Dependendo da altura, dá para uma pessoa realmente colocar, né? Uns 40 quilos, mais ou menos, que tem um eco. Mas, dependendo da situação ali, você consegue fazer em 2, né? Tá? E a instalação menos que 7 minutos, né? Então a gente até cronometrou lá no suporte, por exemplo, o comissionamento do display, né? É onde você vai parametrizar o código do país, enfim, dá 1 minuto e 10, com certeza. Não dá mais que isso, entendeu? É bem simples de fazer essa conexão, essa configuração lá. É tudo muito intuitivo, né? Bom, um outro conceito que a gente tem nos inversores é o de ventilação ativa, tá? Esse conceito é muito importante porque tem a ver com vida útil do equipamento, enfim, manutenção. Então, todos os inversores, né, eles têm esse conceito que é justamente o quê? Né? Ativamente, os ventiladores laterais, né, ou o ventilador, no caso do Primo só tem um na lateral, no caso do cima do Eco tem dos dois lados, né, eles vão automaticamente ser acionados pelo inversor, tá? Existe uma lógica de controle no inversor que ele vai fazer a leitura da temperatura dos componentes eletrônicos internamente, né? Lógico que à medida que você gera mais potência, a temperatura ela vai aumentando, né? E ele vai acionando ali esse ventilador para manter essa temperatura numa temperatura agradável ali de trabalho para os componentes eletrônicos, né? Então existe esse duto atrás do inversor, né? Dessa parte aqui, que é o heatsink, né? O dissipador térmico de potência, e ele faz justamente esse efeito aqui, né? Ele puxa o ar pela lateral ou pelas laterais, né? O ar aqui azul representa a temperatura ambiente, né? Um pouquinho mais baixa, e a temperatura quente sai por cima do inversor. Então, esse é como funciona o inversor hoje, né? Então, a gente vai perceber que todas as características aqui, né, de flexibilidade, tanto no projeto, na instalação, manutenção, tem os seus fundamentos, né? Então, vamos lá. Como que a gente consegue ter uma flexibilidade no projeto? Então, sempre que a gente falar de ventilação natural, são alguns outros concorrentes. Ventilação ativa, no caso, é o inversor Fronius, tá? Então, ó, o que a gente tem, né? A gente sabe que quando você tem a passagem de corrente elétrica ali no circuito, vai aumentar o quadrado, proporcionalmente ao quadrado, você vai ter a potência, né? Ou seja, até aquele efeito Joule, né, que a gente conhece, de aquecimento, enfim, ele é derivado aí dessa fórmula, né? Então, o que a gente consegue perceber? Quando a gente tem um equipamento que ele tem mais capacidade de trabalhar em altas temperaturas, ele vai ser mais flexível, tá? Ou seja, a corrente do inversor, ela vai suportar níveis mais altos, né? Então, ó, a gente pode observar que através da ventilação natural, que não é o Fronius, né? A gente tem menores correntes, menores strings e menores módulos conectados, tá? Fazendo um comparativo, pegando aqui um datasheet, no máximo aí de 600 volts, 15 amperes, né? Então, no Fronius, dessa mesma linha aí residencial, né, você consegue perceber que a gente consegue 27 amperes e 1000 volts. Então, isso vai trazer mais flexibilidade no teu projeto. Isso se dá por conta da ventilação ativa, que a gente vai conseguir maiores correntes, dimensionar mais strings e maior módulos conectados. Então, isso até já é um bom argumento essa questão de MPPT que eu falei, né? Tem 3 MPPTs, tem 4. Não importa, como que a sua MPPT ela vai trabalhar, entendeu? Quais os limites dela? Não adianta você ter uma MPPT que suporta poucos módulos em série, enfim, do que você ter um inversor que tem talvez menos MPPTs, porém, essa MPPT ela vai trabalhar de uma forma muito mais robusta, né? Sem afetar aí o rendimento do inversor. Bom, flexibilidade na instalação a gente vai ter porque essa configuração ela fica mais limitada, né? Você vai precisar de local abrigado, enfim, não pode dispor o inversor em algumas disposições.
posições, né? E já com ventilação ativa, você pode colocar ele na vertical, num plano inclinado para um showroom, um laboratório, também no plano horizontal, né? Enfim, você tem muito mais flexibilidade, porque não tem nenhum ar quente saindo por trás do inversor, você não fica preso a isso, é sempre por cima, né? Então, vai te trazer esse tipo de flexibilidade aqui, você consegue ter um ganho de parede na sua instalação, respeitando, lógico, né, os limites laterais e superiores de cada inversor. Isso tem no nosso manual, tem tanto lateral para parede, lateral para inversor, teto, né, enfim. Então, você consegue ter todas essas configurações, porque, né, não vai afetar. Aqui sai ar quente e entra ar quente, aqui não. O ar frio está entrando pelas laterais, saindo o ar quente por cima. Lógico que você vai ter que deixar uma distância aqui, tal que essa temperatura quente não entre aqui no outro inversor, né? Então, por isso que você consegue ter esse tipo de configuração de parede aí com os inversores Fronius, né? Bom, a nível de manutenção, o pessoal sempre pergunta também como que é a manutenção nos inversores Fronius, ela é zero, tá? Você não precisa, lá no nosso manual, não tem nenhuma previsão de você fazer manutenção. Você pode, por precaução, enfim, verificar uma limpeza na ventoinha, se tem algum acúmulo de poeira e tal, com o tempo, tá? Mas já em ventilação natural, existe já até uma lista de verificação de manutenção, ou seja, é um custo que você vai ter a mais na tua instalação, porque é obrigado você fazer essa manutenção nos inversores. No caso do Fronius, não, é só uma recomendação. Parte de vida útil, né, que o pessoal também sempre comenta aí, o inversor ele ficar trabalhando muito tempo ali no valor de pico dele, enfim, no máximo de potência dele, até tem a ver com o oversizing, que a gente vai falar mais à frente, né? Então, existe uma tabela aqui, né, proveniente aí de um estudo da Texas Instruments, que é uma empresa produz bastante material e componentes eletrônicos, né? Então, eles mostram o seguinte, ó, resumidamente, a gente tem aqui as horas de operação de um componente eletrônico, né? Então, à medida que você aumenta 10 graus essa temperatura, você diminui metade a vida útil desse componente, ou seja, aqui é a curva de 110 graus, né? Então ela tem X horas aqui. E se você pegar a curva de 120 graus, ou seja, aumentar 10 graus a temperatura do componente, você vai ver que ele vai reduzir pela metade aqui nessa linha, no eixo X aqui, as horas de operação. Aí talvez você esteja se perguntando, né? Falou, 110 graus, 120, será que chega a isso, né? Então a gente fez um estudo lá na Austrália, na Fronius Austrália, que eles, através de câmera termográfica, né? Eles verificaram aí esses famosos hotspots, né? Que também dá muito aí em módulos, enfim, mas pensando no inversor, você consegue observar isso nos componentes, principalmente os que fazem a inversão, né? De corrente contínua para corrente alternada, geralmente são IGBTs, né? Então, você consegue observar para uma temperatura ambiente aí de 55 graus, diria sensação térmica, né? Enfim, um componente ele pode chegar a 113 graus, né? Por exemplo, aqui nesse caso que eles fizeram o estudo. É até legal fazer esse treinamento pessoal da UIN aí no Rio, né? Que às vezes a gente fala disso aí no Sul, em São Paulo, o pessoal, pô, mas 55, a gente sabe que tem algumas regiões do Rio que chega nisso, né? No verãozão, Realengo, Bangu, Pavuna, chega, né? Chega a 50 Chega, graus, cara. a sensação Chega. térmica é alta, né? Então, e a gente tem que estar preparado para isso, né? Então, até aqui, nesse caso, eles forçaram essa temperatura, né? Passaria aí dos 110, que é o recomendável, né? Então, mas para a gente observar que existe essa possibilidade, né? E o que, que vai implicar essa questão da temperatura elevada aí no ambiente, né? E também no inversor? A questão da produção de energia, de fato, né? Por desclassificação por temperatura. Então, existe um conceito que é o Power Derating, que é muito comum o pessoal falar sobre isso, que é o quê? Né? Que é você começar a perder potência de saída no seu inversor devido à alta temperatura. Aqui nos inversores Fronius é o status 517, tá? Isso pode ocorrer se tiver muito crítico a temperatura muito elevada, mas eu não digo só isso não. Eu digo aonde está o inversor, onde que ele está localizado. Se você colocar o inversor ao tempo, que ele pode ficar ao tempo pelo grau de proteção dele, mas se ele ficar ao tempo com uma exposição direta do sol no inversor, isso vai fazer com que essa temperatura interna aumente consideravelmente. Então a gente sempre recomenda, pode deixar ele numa parede, num quintal, enfim, num corredor, alguma coisa, porém evitar que o sol, principalmente ali no horário de meio-dia, né, incida no inversor, porque essa potência vai estar maior no inversor e, além disso, o calor no inversor vai aumentar esse conceito aí de desclassificação. Então, aqui, ó, a gente tem um comparativo que todo inversor ele vai
ter a possibilidade de passar por esse processo de desclassificação, tá? A diferença é o quanto você aguenta mais de temperatura elevada. Então, aqui em ventilação natural, a partir de 45 graus mais ou menos, você já tem esse power derating, né, que é essa desclassificação por temperatura. A potência estava aqui baseada em 1.0 de saída no nominal, perdeu aqui uns 20, 30, quase 40% de energia, esse aumento da temperatura. Já no Fronius, você consegue ter só a partir de 50 graus, né? Se você tiver com uma tensão muito baixa no teu arranjo, você pode até começar a perder aqui com 40 graus, dependendo da situação. Porém, se você trabalhar nessa faixa da MPPT que a gente fala, né, 500, 600, 700 volts, você consegue eliminar mais esse problema aí da alta temperatura ambiente. E a gente tem um exemplo numérico aqui para ilustrar, que é justamente um sistema que foi colocado aí também nesse estudo lá da Austrália, né, que a gente tem aqui 647 kWh por dia de energia sendo gerada, né? É um sistema de 99,84 kWp, 90 kW de inversor, né? E aqui você observa, eles colocaram um gráfico aqui, o aumento da temperatura ambiente ao longo da curva, que ela acompanha, né, de fato, a curva de geração, até porque no horário de pico de geração é o horário que a gente vai ter o sol incidindo mais na instalação, né, vai estar mais quente, vamos dizer assim no popular, né? E a gente consegue observar o seguinte, ó, se a gente pegar um sistema que não tenha essa flexibilidade aí da ventilação ativa, né, e tem assim uma ventilação passiva, né, ou natural, você observa que a partir daqueles 45 graus, enfim, ele começa a perder energia aqui, tá? Então o inversor ele não se desconecta, ele vai continuar gerando energia, porém ele vai reduzir a potência de saída, né? Por quê? Para manter aquela temperatura interna dos componentes, tá? Então ele vai trabalhar para isso. Então aqui a gente observa que o mesmo sistema, né, com 90 kW e tal, foi testado lá desligando, né, enfim, a ventilação ativa dele. Você observa que ele gerou menos, né? Gerou 551 kWh em relação a 647, ou seja, a gente tem uma perda aí considerável de 15% de energia, tá? Se você não tiver a ventilação ativa presente nos inversores. Então, isso também é um critério bem relevante aí no aspecto de você analisar, né, que tipo de inversor que eu vou escolher para minha instalação. Então, você tem aí um ganho, no caso, né, pensando ao contrário, de 15% de geração com ventilação ativa, que são os inversores Fronius, né? Bom, falando um pouco de um outro conceito agora, que é o de automação integrada, é presente também em todos os inversores da Fronius, tá? Através do Data Manager, que já tem lá para o monitoramento online. Você também pode fazer automação nos inversores, através de alguns relés que tem lá, né? Entradas e saídas também, enfim. Então, aqui tem alguns conceitos que a gente vai explicar. O primeiro deles, né, é esse Smart Grid Ready, né, que seria o quê? É um conceito de uma rede inteligente, que já é comum lá na Europa, né, não só para inversores fotovoltaicos, mas até para outros equipamentos, enfim, eletrodomésticos e tal, de maiores potências. A rede, né, da concessionária, ela consegue enviar algum sinal remoto, né, para o inversor, diminuir a potência de saída dele, ou limitar a frequência, né, enfim, se isso estiver afetando a frequência da rede, tá? Então, os inversores eles já estão prontos para isso, caso no futuro aí a gente vai ter provavelmente ano que vem já uma mudança aí na norma, né, na 482, e até futuramente, quem sabe, alguma aplicação nesse sentido. Imagina uma rua, né, que tem 20 casas, imagina se as 20 casas geram energia fotovoltaica. A gente sabe que a tensão ela aumenta um pouco durante a geração, que nem sempre você tem uma impedância adequada, essa frequência também é afetada. Imagina a interferência que isso vai causar na rede da concessionária, ela não tem estrutura para receber isso tudo hoje. Então, ela vai poder dar um comando em todos esses inversores através desse Smart Grid, né? Como se fosse um comando já via Modbus, né? Isso já é possível fazer nos inversores hoje, né? Como eu falei lá atrás, né? Os inversores são produzidos na Áustria, um padrão para o mundo todo, né? Então, assim como já funciona lá fora, funciona aqui também. Então, a gente tem esses benefícios todos aí, né? Limitação de injeção na rede, o feed-in, ele se dá através do Smart Meter, que eu já vou falar também. Ou seja, a gente consegue não injetar nenhuma potência na rede através de uma automação que você consegue fazer no inversor.
Isso se aplica aí a situações de consumo remoto, enfim, geração compartilhada, você consegue não injetar na rede e destinar essa carga para outros fins, né? Essa geração. Bom, e aí a gente vai ter aí o conceito de gerenciamento de energia, automação, né? Que é justamente você fazer o quê, né? Melhorar o seu autoconsumo. Então, aqui nessas curvas a gente vai entender um pouco melhor. A gente tem aqui duas curvas, né? Essa curva primeira aqui, a gente tem o quê? Um consumo de madrugada, né, de energia, a geração fotovoltaica e um consumo baixo durante o dia, né? Que é lógico, é onde a gente não está em casa, está trabalhando, enfim, né? Sem quarentena, lógico, situação normal, né? Ou seja, a gente tem um crédito aqui muito grande sendo enviado para a concessionária diariamente, né? Esse excedente de energia, ele é computado em forma de crédito. Só que a gente sabe que hoje ele é 1 para 1, né? Ou seja, o que eu gero de 1 kWh para a concessionária, ela me devolve um crédito de 1 kWh. Existe uma eventual possibilidade aí de mudança da norma no que vem, né? Enfim, de taxar essa geração, né? Até o movimento que surgiu nas redes sociais aí forte esse ano, no passado, né? Que é a taxação do sol, né? Que é justamente eu gero 1 kWh e eles não vão me considerar 1 kWh, vão considerar 0,6, 0,7, 0,8, enfim, ninguém sabe como que isso vai acontecer. Mas para driblar um pouco isso, né, a gente consegue fazer o quê? Depender menos da rede possível, seja de madrugada, de manhã, de noite, colocar todo o nosso consumo dentro da curva de geração, né? Que aí a gente entraria com esse conceito de automação. Você vai automatizar algumas cargas na sua instalação para colocar o teu consumo dentro dessa curva verde aqui. Então, só para não se estender muito também por causa do nosso tempo, eu vou mostrar essas aplicações aqui, ó, vai dar para entender melhor. Deixa eu dar um pulo aqui. Aqui é a interface, né? Então você vai ter lá o relé de saída, né? Para você conectar em alguma carga. E você tem as famosas I/Os, né? Entradas e saídas. Você vai poder configurar tudo isso aqui no Data Manager. Então, depois vocês podem entrar em contato com a gente ou com a Win. Enfim, a gente tem o manual do Modbus, enfim, do Data Manager. Dá para entrar em detalhe de tudo isso, tá? Mas é só para apresentar o conceito para vocês com essas curvas aqui, ó. Deixa eu dar uma passada aqui. Como você já tem a apresentação em PDF, vocês podem depois dar uma olhada nisso. Eu queria mostrar essa curva mais à frente aqui, que aí se a gente tiver tempo a gente volta ali. Então aqui, ó, algumas aplicações, né? Então a gente pode, por exemplo, né, usar um acionamento de uma bomba de piscina, você pode programar um horário para isso acontecer, enfim, bomba de calor ou até um soquete de alimentação para um veículo elétrico, né? Então, por exemplo, ó, nessa curva, aqui que eu queria chegar para a gente poder resumir esse tópico, né? A gente tem algumas cargas que elas sempre vão acontecer, né? Enfim, a gente tem geladeira ligada, freezer, enfim. Aqui em cinza, mais clarinho, né? É toda a nossa curva de geração fotovoltaica, tá? E aqui a gente colocou algumas cargas temporizadas nessa curva, tá? Que ele considerou o quê? Uma máquina de lavar prato e uma máquina de lavar roupa temporizada, tá? Então você pode deixar programado, sei lá, de madrugada, de manhã cedo, antes de você sair para trabalhar, já deixa programado essa secadora, enfim, qualquer equipamento que você poderia utilizar à noite, no horário de quilowatt-hora mais caro, você pode deixar ela programada aqui, de dia, né? Para você, enfim, não precisar gastar a energia da concessionária, uma vez que você está produzindo essa energia aqui. Falei dessa taxação, né? Sem contar também no quilowatt-hora com valor diferente, horário de pico, né? Enfim, então isso tudo tende a vir para diminuir o crédito que a gente consegue ter hoje, mas a gente consegue colocar cargas dentro da nossa curva. Esse é o conceito, né? Até aqui, enfim, às vezes você tem algum um veículo elétrico aí no futuro para passeio, você deixa carregando durante o dia lá, você programa determinado horário, né? E tem vários tipos, acho que até para voltar aqui, né, para não pular muito, tem alguns tipos, né, que você pode fazer, né? Você pode deixar uma carga de acordo com a potência que você está gerando, ou de acordo com o tempo, até o horário, né? Vai acabar, ó, por dia eu vou carregar por 240 minutos e vai acabar às 18 horas, que é justamente quando você não está gerando mais energia. Enfim, tem vários tipos de configuração aqui, né? Tem programação horária, tem por consumo, né? Então, assim, quando eu gerar 2 kW, eu vou acionar uma carga, né? Para eu ficar com aquela carga ali. Isso pode ser dinâmico, né? Porque vamos supor que você vai
com essa curva aqui, ó, aí tem um sombreamento aqui que você vai perder energia. Essa carga ela diminui também, então você vai fazendo estudo dinâmico já programado no Data Manager. Então é um diferencial, um benefício que você já tem aí nos inversores. A gente tem gravado já no nosso YouTube, já está registrado lá, um webinar só sobre automação que o Vitor fez, então vocês podem depois dar uma olhada com mais detalhe, com mais calma. Todos esses tópicos que a gente está falando aqui, lógico que essa apresentação ela é mais genérica, né? Todos esses assuntos a gente tem dedicado em 1 hora, 1h20, 1h30, um webinar só sobre esse tema. Então, no final, vou deixar o canal para vocês acessarem, deem uma olhada lá, porque vale muito a pena para vocês aprofundarem esses tópicos, tá? Bom, falando então de um outro conceito, né, o penúltimo aí, é o Dynamic Peak Manager, tá? O que seria esse conceito aí? A gente já falou bastante aí de MPPTs, né? Acho que vocês já entenderam um pouco como funciona, que é um rastreador, né, do ponto máximo de potência, ou seja, todo módulo fotovoltaico ele vai fornecer para a gente uma curva IV, que a gente chama, né, que é a curva de corrente versus tensão. Então, nessa curva, o produto de corrente versus tensão é a potência, né? Então, a gente tem sempre um ponto de potência aqui, que ele vai ser o melhor ponto, o ponto máximo, né? É esse ponto de potência máximo que vai ser levado para montar a curva de geração do inversor, tá? Então, isso é de forma instantânea, né? Cada momento ali vai tendo uma sombra parcial, não tem sombra e tal, então esses valores de corrente aqui vão variando ao longo do dia. O de tensão ele varia também, mas ele é um pouco mais engessado, né? Ele tem uma tensão inicial no dia, essa tensão ela vai caindo um pouquinho no horário de pico e ela volta a ficar alta, que é a tensão de circuito aberto. Isso é um pouco mais padrão. Agora, aquela curva que tem a ver com sombra, enfim, aí tem muito a ver com a corrente, né? Ela é muito mais afetada do que a tensão. Então, o que é o Dynamic Peak Manager, né? Ele é um algoritmo que ele é presente em todos os inversores da Fronius, já vem de fábrica instalado nele, ativado, né? Configurado como on, ligado. Ele vai fazer o quê, né? Mesmo em situações de sombreamento, ele vai maximizar a produtividade de energia, né? Ou seja, a gente tem uma curva aqui azul que você não tem sombra, né? Então você vai ter um ponto máximo de potência só com uma referência de tensão. Então no caso aqui 500 volts, né? Que foi aquela do que você escolheu lá no seu arranjo. Então, o que vai acontecer se eu tiver um sombreamento aqui 8 ou 9 da manhã, enfim? Essa curva ela começa a ter joelhos, né? Ela começa a ter outras descidas aqui, que você vai criando vários pontos de máximo, né? Você antes só tinha aqui, um ponto de máximo para essa tensão. Só que nessa curva vermelha eu tenho um ponto local, que ele é baseado naquele ponto que eu tinha antes sem sombra, tá? Que é em torno de 500 volts nesse caso aqui. Só que ele observou o seguinte, pô, eu estou com outro ponto aqui para trás, na base de 300 volts, maior, tem mais potência sendo gerada aqui. Por quê? Ele vai ignorar os módulos, entre aspas, que estão com uma menor corrente, né? Ou seja, pensa numa string que tem 10 módulos em série, tá? Como ele está em série, a corrente é igual para todo mundo. Vamos colocar aí 9 amperes, que é a corrente nominal, né? Se você tem a sombra em 3 módulos, por exemplo, uma sombra parcial ali na sua string, o que vai acontecer? Esses 3 módulos vão ter uma corrente bem menor. Vamos supor que é 4 amperes, 5 amperes, enfim. Só que eu tenho outros 7 módulos que não estão com sombra, que eles estão com a corrente máxima, entendeu? Então, o que ele vai fazer? Ele vai, como se fosse bypassar esses módulos, né, que estão com sombra, por isso que essa tensão ela vai diminuir. Então, se eu tenho uma string com 10 módulos lá, eu vou ter em torno de 500 volts. Se eu tenho com 7 módulos, eu vou diminuir, vai para 300, né? Então, você multiplica pela quantidade de módulos que continua com o sol. Isso, lógico, gente, estou explicando assim, para a gente entender como funciona, mas o algoritmo ele já faz isso tudo automático, ele fica o tempo todo, instantaneamente, lendo os valores de tensão, de corrente do inversor, para poder produzir essa curva, né? É só a forma da gente explicar. Ou seja, ele ignora esse ponto local aqui e pega um outro ponto aqui, o global, ele maior, né? Então, isso faz com que mesmo em situações de sombreamento, a gente consiga ter uma produção legal nos inversores, tá? Isso até justifica a gente não utilizar talvez microinversores, são soluções bacanas, porém são soluções caras, né? Você tem que ter uma complexidade muito grande no teu projeto, mais 5 cortes de telhado, 6 cortes para utilizar microinversor. Então, você de uma forma geral, né, com 2, 3 telhados, você consegue associar em 2 MPPTs e fazer com que elas trabalhem com esse Dynamic Peak Manager, mesmo em situações de sombra.
Então, isso é um benefício muito grande. Às vezes a gente tem no nosso telhado uma caixa d'água, uma antena, você sempre tem uma sombra ali durante o dia em algum momento, né? Lógico que não é o ideal, se você puder evitar esses obstáculos, né? Seria o ideal, mas nem sempre acontece. Porém, se acontecer, o Dynamic Peak Manager ele vai auxiliar bastante aí, trazendo essa flexibilidade no projeto e maior produção, né? Bom, falando do nosso último tópico aí, não menos importante, que é o oversizing, até antes de começar esse tópico aí, eu vou deixar mais uma consulta aberta aí para aproveitar também se o pessoal quiser fazer algum comentário, que é até uma pergunta que tem a ver de uma parte mais de trás que eu já fiz, né? Do inversor. Então vamos abrir aqui, ó. Qual a linha de inversores que atende a conexão com a rede trifásica 220, tá? Então, Primo, Simo Brasil, Simo ou Eco. Então, enquanto vocês vão respondendo aí, essa perguntinha que eu já expliquei hoje bastante sobre ela, vou também beber uma água aqui e deixar o áudio aberto aí, se o pessoal quiser fazer alguma observação. Até tem uma observação, se for sintetizar tudo que foi falado aqui pelo Daniel até agora, em 3 vantagens absolutas assim de inversores prônios em relação aos outros, eu selecionaria 3 como sendo o Dynamic Peak Manager, né, a ventilação ativa e o suporte no Brasil com garantia de até 7 anos, né, extensivo que ele ainda deve comentar. Essas são vantagens que acompanham, né, o inversor após a instalação, após o projeto, durante toda a vida útil do sistema, né? Então, ele vai maximizar a geração e compensa muito, faz muito sentido, né? E é o diferencial que a Fronos tem. Todos os inversores com ventilação ativa, todos os inversores com Dynamic Peak Manager, além daquelas funções avançadas já incluídas, como o Daniel comentou, que ele é um inversor realmente preparado para o futuro, né, pessoal? Ele é de Smart Grid Ready. O sistema fotovoltaico ele tem que ter duração assim de 20, 25 anos. A gente não sabe o que vai acontecer lá para frente, como é que a regulação vai mudar, o que vai acontecer exatamente. Então, ele tem funções avançadas que vão permitir no futuro ele ainda ser muito bem aplicado nos sistemas fotovoltaicos e ser atualizado para as demandas que a gente vai ter ainda mais para frente, né? Como a automação para melhorar o autoconsumo, microrede, o próprio smart meter, entre outras opções tecnológicas aí que a Fronos tem. Realmente são um grande diferencial. E no futuro também, gente, no Smart Grid, para vocês entenderem melhor, os inversores eles vão contribuir para a estabilidade da rede, né? Eles não vão ser... Hoje como é que eles funcionam? Né? Eles injetam energia, potência ativa, né? E você tem economia de energia. Mas no futuro, sendo Smart Grid, eles vão passar a contribuir para a estabilidade de tensão, de frequência da rede. E o Fronos já está preparado para isso também. Não, muito bom, muito bem observado, Marcos. É realmente isso, né? São benefícios que, pensando no futuro, enfim, em situações adversas, né? O Fronos ele já contempla nos seus inversores, né? Bom, estou vendo que o pessoal não respondeu muito aí, né? 47% só votou. Então, quem não votou ainda, se puder contribuir para a gente, é legal, para a gente ter esse feedback, né? Mas também a gente não pode estender muito aqui a nossa apresentação, né? Então, vamos lá. Vou abrir então aí o resultado, né, para a gente fazer um comentário. Então, o pessoal marcou aí, né? 72% predominou aí o Simo Brasil, que foi o que eu falei, né? Rede trifásica 220. Eu acho que o pessoal que marcou o Primo aí confundiu, né? Que é 220, né? Mas não é trifásico, né? O Primo ele é monofásico, tá? Ele pode até ser bifásico, né? A gente sabe que em alguns lugares como Rio, São Paulo, enfim, para ter o 220 a gente precisa de 2 fases, né? Por exemplo, no Sul você pode ligar ele como fase neutro, né, para ter o 220, tá? E no caso o Simo, que 11% marcou, também deve ter confundido, o Simo Brasil, né, a gente colocou ali só para diferenciar, mas o Simo seria só 380, né? Então, para ficar claro para todo mundo, das duas perguntas que a gente fez, né, o Primo são 2 MPPTs e o inversor trifásico 220 seria o Simo Brasil, tá? Legal. O pessoal tá participando aí ainda. Bom, vamos então fazer o nosso último tópico aqui. Depois a gente abre aí para mais 2 perguntas, pessoal. Então vamos lá. Falando um pouquinho do oversize, né, que é o sobredimensionamento ou sobrecarga, né, overload, que é uma prática comum em sistema fotovoltaico, né, a gente ter um
uma quantidade maior de placa instalada em relação ao inversor, né? Que é para justamente a gente compensar algumas perdas, enfim, ter uma máxima produção de energia. Como é que funciona isso, né? Explicar alguns conceitos que às vezes fica a dúvida do pessoal. O inversor, o valor dele nominal de potência é o valor de pico que ele vai atingir, tá? Então, assim, a gente tem um inversor primo de 3 kW, tá? Então, o máximo de potência que você vai ver lá no display do inversor é 3.000, tá? Lógico que pode ter uma variaçãozinha ali de uns 5%, tá? Tanto para cima, tanto para baixo. Mas é 3.000 que aparece lá, 3.000 watts, né? 3 kW. Você pode instalar de placa fotovoltaica, de módulo, até 4,5 kW-pico. Nesse caso, por quê? É 50% a mais, tá? Então, todos os equipamentos da Fronius aí tem 50% de oversizing para você explorar. Só uma particularidade do Eco 27 e do Simo Brasil é de 40%, tá? Mas isso vocês conseguem ver lá também no Solar Configurator, que é uma plataforma que a gente tem para dimensionamento, tá? Bom, tendo em vista isso, né, como que isso vai funcionar na prática? A gente tem aqui uma curva de geração do inversor. Então, essa curva ela começa ali, enfim, 6 da manhã e vai até 6 da noite, né? Até aqui tá, bom, tá na escala, né? Porque tá sem o valor aqui, 23, mas que seria umas 18 horas, né? Então, como é que vai funcionar? Ele vai começar a gerar energia aqui. Quando ele atingir o pico do inversor, nesse caso aqui de 3 kW, ele vai cortar essa energia e ele vai continuar depois voltando à curva dele, tá? O que acontece? Aqui, ó, essa linha que tem aqui, né, ele atinge esse valor até o valor do inversor. Ou seja, se a gente não tem um oversize, se a gente tem um inversor de 3, com 3 kW de placa, ele vai atingir o valor de 3, até um pouco menos, né? Que ele não atinge porque tem perda. Então, vamos supor que você colocou 4,5, ele vai atingir o valor de pico mais cedo, tá? 9 da manhã, enfim, 10 da manhã. Ele fica trabalhando nesse valor de pico de 3 kW até acabar essa energia nesse horário. Então, pode ser 2 da tarde, 2h30, 3 horas, depois ele volta a descer. A gente vai mostrar mais duas figuras à frente, vai dar para entender um pouquinho melhor. Então, como que isso na prática ele vai funcionar? Ele vai aumentar a nossa energia gerada, tá? Ou seja, esse gráfico aqui que a gente tem, ele é o quê? Potência vezes o tempo, tá? Então, o que acontece? A gente vai ter energia, que é o quilowatt-hora, que é o que interessa para a gente de fato no final do mês, né, na nossa fatura de energia, tá? Porém, a potência instantânea vai ficar baseada no nominal do inversor, tá? Então, qual o benefício disso na prática, né? Então, a gente pegou aqui duas figuras do SolarWeb, nossa plataforma online, que eu acho que vai dar para entender legal agora também, que é o seguinte, ó, a gente tem essa curva aqui em azul, que é um sistema fotovoltaico de um primo de 4,0 kW, tá? Onde não é colocado um oversize, ou seja, eu tenho 4,1 de placa. Lógico que tem uma diferencinha aqui, mas praticamente 0%, 4,1 kW pico de placa. Ou seja, a minha curva de geração, eu nem atinjo os 4.000, a linha dos 4.000 está aqui. Eu fico em 3.500, enfim, dependendo da situação, por quê? Eu vou ter perda de energia, dependendo da época do ano e tal, então sempre é comum você aplicar um oversize para compensar. Às vezes você não está com os painéis para o norte, né, que seria o ideal. Você tem uma situação que você não conseguiu mudar lá e está leste-oeste, ou está até para o sul, dependendo da situação lá, se for tão crítica, né? Então você não vai ter uma geração muito alta, tá? Então, o que acontece aqui? Nesse caso, se você fizer a área dessa curva toda azul aqui, você chega no valor de 26,5 kWh, ou seja, se eu pegar um primo de 4 com 4,1 kW-pico de placa, eu vou gerar 26,5 kWh nessa situação, né? Tem lá a cidade, enfim, a orientação dos módulos é um exemplo, tá? No SolarWeb. Exemplo, assim, que a gente trouxe para a apresentação, mas é um caso real, né? Essa curva foi extraída de lá. Agora, se eu utilizar um oversize, né, de 50%, ou seja, eu tenho o mesmo modelo de inversor de 4.0, com 6 kW-pico de placa, a gente consegue atingir esse valor muito mais cedo. Então, eu já atingo o valor de pico aqui de 4.000 muito mais cedo, tá? 9 e pouca da manhã, e ele fica até permitir que essa energia ela fique nesse nível, tá? Pode ser até o final do dia. Você vai ficar uma curva como se fosse um trapézio que a gente fala, né? Você sobe aqui, essa basinha aqui é menor, né? E você diminui. Às vezes é um pouquinho mais
detalhe e tal. Não chega a ter um retângulo aqui, né? Também é muita coisa, mas com 50% você chega nesse nível aqui. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a gente ganhou essa área toda aqui na lateral. Ou seja, a gente gerou o mesmo que esse inversor gerou, porém com esse acréscimo aqui. Aí esse acréscimo, nesse caso, a gente gerou 41,1 kWh, né? Ou seja, eu tive um ganho de 35% na geração em relação a esse inversor. Tá? Então, aplicar um oversizing significa eu gerar mais energia. Tá? Então, como a gente está interessado no quilowatt-hora, é uma prática muito comum e muito vantajosa, porque você compensa determinadas épocas do ano, um determinado sombreamento que você tem, enfim. Então, é uma prática muito comum. É lógico que alguns instaladores que dão feedback para a gente acabam não utilizando os 50%, utiliza 35% de oversizing, 40%, depende muito da região, né? Existe alguns cálculos que você pode fazer em alguns softwares específicos para você limitar qual o máximo oversizing que você pode pôr para você não perder o valor da placa. Porque pensa assim, para esse sistema aqui, o que vai mudar? A quantidade de módulo que você vai comprar. Aqui você comprou 4,1 kWp de módulo, vamos supor aí, arredondar para 400, né? 10 módulos aqui. Aqui eu já comprei mais, né? Comprei 15 módulos, enfim. Agora, quanto vale a mais você gastar 5 módulos, né? Multiplica pelo valor de cada um e gerar mais 35%. Isso no dia, no mês, no ano e como o Marcos falou, né? Sistema de 20, 25 anos. Então, assim, tudo isso deve ser levado em conta, tá? Tecnicamente falando, o Frons ele suporta 50% de oversizing no seu inversor. Por quê? Você vai respeitar os limites de tensão e de corrente que tem no inversor, que são limites já considerando 50%, limite de corrente principalmente, né? Então, todo dado lá do inversor, você vai ter um valor de corrente nominal e uma corrente que a gente chama de curto-circuito, né? Essa corrente, ela é sempre 50% a mais que a outra. Então, pela corrente, você tem esses 50% a mais de geração, porque os 1000 volts da tensão, você não vai mexer, não passa de 1000 volts. Porém, a corrente, ela aumenta 50%. Então, isso vai trazer um benefício para a tua instalação que você tem que considerar. Então, por exemplo, se eu pegar um primo de 3 e um primo de 6, por exemplo, se eu tiver, desculpa, um primo de 3 e um primo de 4, o que é melhor? Colocar 4,5 kW no primo de 3 ou no primo de 4? Você tem que fazer a conta, né? Quanto que custa um kit fotovoltaico com primo de 3, com esse oversize, X? Quanto que custa um kit de um primo de 4 com essa placa de 4,5, Y? Ver a diferença de um para o outro e simula em algum software, enfim, ver alguma empresa específica para isso, para você ver quanto a mais você vai ter de ganho na produção, quilowatt-hora, né? E aí você vai ter, acaba tendo um payback dentro do payback, é o que a gente fala. Se você tem um sistema hoje sem oversize, vamos supor que você tem um payback de 5 anos. Se você utiliza um oversize, por mais que você vá gastar mais valor em placa, você vai na geração diminuir esse teu payback talvez para 3 anos e meio, então tudo isso deve ser levado em conta e é um benefício bem bacana também para você ter uma margem para se decidir aí qual oversizing que você vai utilizar para compensar essa geração de energia, né? É um dado bem relevante aí também para você considerar na compra do inversor Fronius, né? Bom, falando um pouquinho para a gente fechar do monitoramento, que é através do SolarWeb, tá? Então você tem facilmente aí como monitorar, né, os seus ganhos, enfim, a geração de energia do seu inversor, tá? Você pode ter alguns relatórios, enfim, por e-mail, né, que você consegue receber. Tudo isso é gratuito nessa plataforma. Então, como eu falei, né, todo inversor já vem com data manager, você vai configurar esse data manager na rede do cliente, pode ser via Wi-Fi, via cabo, enfim, no modem lá do cliente, né? E você já tem como monitorar o teu sistema, tá? Com isso você vai conseguir fazer, né, uma análise rápida de falhas, enfim, fazer um diagnóstico, comparar a performance entre os seus sistemas, né? Enfim, ver se você tem instalações que estão no mesmo município, tem a mesma angulação, mesma orientação, e você quer comparar os modelos de inversor, você tem como fazer isso tudo lá, tá? E um serviço proativo, né, que você consegue receber por e-mail, por SMS, algum status de erro do inversor, né? E até quando você for entrar em contato com o suporte, você já vai ter uma outra visão, né? Você não vai ficar tão no escuro, você vai falar, ó, tem um inversor tal, aqui é o data logger dele, acessa aí para mim, ou o número de série, e eu vi que no dia tal
em determinado horário a tensão diminuiu, então isso tudo vai facilitar o entendimento, enfim. E dentro desse tema, né, a gente também tem um webinar específico que a gente vai falar de todas as telas do SolarWeb, a parte lá de direitos, né, que você consegue dar acesso ao cliente final, você cria um e-mail padrão para cadastrar as instalações, criar uma rede de clientes, enfim, tudo isso você consegue entender mais aprofundado aí no webinar que a gente tem sobre esse tópico, tá? Para a gente encerrar, só para falar de garantia, tá? Então a gente hoje tem 7 anos de garantia total de fábrica, né? Que são 2 anos iniciais pelo número de série, mais 5 anos devido a uma extensão que você faz no SolarWeb, gratuita também. Então você vai cadastrar lá o número de série do inversor, vai solicitar uma extensão de garantia. Tudo isso é muito simples e muito prático de fazer, tá? Então esses 7 anos eles contemplam todas as peças de fábrica, né? Então, se porventura o inversor apresentar alguma falha, enfim, de performance, etc., você consegue mandar para o nosso suporte. Hoje a Fronis está localizada em São Bernardo do Campo, em São Paulo, né? Então a gente também tem alguns parceiros em campo que fazem suporte. Vocês podem depois baixar o aplicativo da Fronis. Depois eu acho que eu vou ver se deixar aqui o QR Code também. Baixa o aplicativo lá da Fronis de suporte técnico. Então lá vocês vão ter todos os status dos inversores, todos os manuais, todos os protocolos, tem tudo lá. Até essa questão da garantia, tem um passo a passo de como fazer essa solicitação lá, enfim, tá? Esses aqui são os dados do nosso suporte técnico. Deixa eu esperar a tela mudar aqui. Bom, esse aí, ó, são os 6 técnicos que eu apresentei mais cedo, né, junto com o coordenador. Um horário comercial de atendimento, né, de 8h30 às 5h30 na sexta-feira, uma hora mais cedo. Tem o nosso telefone, o nosso e-mail, tá? Antes da gente abrir o áudio aí para o pessoal da Win, o Raoni também vai compartilhar alguns contatos aí. Vou deixar mais uma pergunta para vocês responderem, que está na tela aí, ó. Qual é a garantia dos inversores? Essa aí está fácil, que eu acabei de falar, né? Então vamos lá, podem ir respondendo aí. Vou deixar também o áudio aí para quem quiser fazer algum comentário aí. Ô, Daniel, só falando de um ponto ali no oversize, né? É até interessante a gente comentar, porque eu acho que eu, por exemplo, vejo muita gente com dúvida em relação a essas questões de por que que o fabricante ele mostra dois valores diferentes, né, de corrente no datasheet, valor de corrente máxima, né, de operação e corrente de curto-circuito. E tem muito a ver com oversize. Às vezes fica até um mito, né? Acaba virando um mito, porque acho que as pessoas às vezes têm medo de dimensionar o sistema com valor de corrente que fique entre esses valores, né, da corrente de operação e a corrente de curto-circuito. Que na verdade não há um problema, o equipamento não vai queimar, não vai explodir, não vai. E às vezes acaba gerando um pouco de confusão e até de receio por parte da pessoa que está dimensionando, que está projetando aquilo ali, usar uma corrente no projeto dela que fique um pouco acima, né, da corrente de operação, mas abaixo, obviamente, da corrente de curto-circuito. Essa corrente de curto-circuito, né? Até você brincou comigo uma vez, né? Que é um nome meio estranho, né? Porque a gente da elétrica assim, né? Curto-circuito, o que é isso, né? E tal. Exato. É realmente um parâmetro que eles colocam como um máximo valor que o módulo pode atingir, né? E esse valor é o que a gente recomenda para você considerar na sua string, né? Até quando você for usar, por exemplo, num eco, né? 5 strings em paralelo. Você vai pegar a corrente de cada string e multiplicar por 5. Mas que corrente, né? Eu sempre considero para você analisar a corrente nominal primeiro, né? Aquela corrente que tem o menor valor, e depois a corrente de curto. Porque o nosso inversor também, ele vai ter esses dois parâmetros lá, né? Então até no nosso catálogo leva o mesmo nome, porque já vem do datasheet dos módulos isso, né? Então a gente tem lá a corrente nominal e a corrente de curto-circuito. Então dentro disso, você vai analisar se o arranjo que você for montar, né, a quantidade de string em paralelo, não vai passar o valor de corrente máximo do inversor, que é o corrente que a gente chama de curto-circuito, né? Então, eu acho que sempre é interessante você dimensionar o teu projeto para esse valor máximo de corrente que pode atingir, né? Assim como a tensão, né? A tensão máxima que atinge um sistema é a tensão de circuito aberto, já é o contrário, né? Que é o horário
antes do inversor começar a produzir, né, e à noite também, é aquela tensão que eles chamam de OP, né, OC, né, Open Isso. Circuit, que é circuito aberto. Então, essa tensão ela é maior e até a temperatura ela influencia muito nisso, né? Se você tem um lugar muito frio, atingindo, sei lá, 0 grau de manhã cedo, 5 graus, a gente sabe que no Brasil, em alguns lugares do sul, atinge isso, essa tensão ela tende a aumentar mais ainda do que está baseada nos 25 graus, né? Então, tanto para corrente, eu considero sempre corrente de curto-circuito, que é o pior caso, e para tensão de circuito aberto, para a gente ver se esse arranjo que a gente quer montar está dentro das características do inversor, né? Sim, sim, perfeito. Eu sempre gosto de comentar sobre as questões de oversizing, porque às vezes se Sim, sim, cria uma ideia muito errada em relação a isso, né? De que você não pode ter oversizing, ou, enfim. E oversize é uma questão também de projeto, ele não é padrão nunca, né? Não sim, quer sim, dizer, não sim. quer dizer que você tenha que dimensionar com 50% sempre, ou que você não possa chegar a determinada porcentagem de oversize. É muito particular de cada projeto, e muito bem falado aí, como você comentou, que às vezes não é nem só por questão técnica, né, mas uma questão de payback de investimento mesmo, payback de retorno, né, Sim. do investimento, enfim, uma série de análises Não, que com são certeza. particulares de projeto. Uhum. Não, com certeza. E assim, não necessariamente você tem que fazer isso agora, né? Eu vejo o oversize também como uma expansão futura, né? Ah, eu tenho lá o meu Também. telhado e tal. Até brinco que aqui em casa eu vou fazer uma obra, eu vou ter mais telhado. Um dia, quem sabe, botar energia solar. Então, vamos supor que você coloque energia solar hoje. Aí, quando você tiver uma expansão no telhado, você sabe que o inversor ele vai suportar mais placa, né? Acho que é nesse sentido também, né, que dá para aproveitar isso, né? Sim, sim, perfeito. E aí, né, só para até para deixar isso bem claro para os nossos clientes, é que a gente recebe muita pergunta, muito questionamento sobre o Raoni, quantos módulos, quantas placas eu posso colocar nesse inversor aqui? E a gente sabe que a nossa resposta de engenheiro vai ser sempre depende. Não existe um padrão para aquilo, não existe receita de bolo. Isso são, de fato, coisas analisadas em projeto. Não tem, Uhum. não tem, não tem receita, né? Então é Sim, legal, sim, é, com é legal a certeza. gente deixar isso claro para o cliente que não há problema se ele tiver que usar 50% de oversize no projeto dele. Não é um Uhum. problema, né? Sim, sim, Contanto com que ele certeza. respeite as limitações de tensão e corrente. Uma outra coisa que me perguntam é se fazer oversize sobreaquece o inversor. Né? Me perguntam muito isso, né? Uhum. E A a resposta resposta é que não, né? como você falou, né? Porque todo esse oversizing da Fronius, ele é baseado numa potência maior, porém está atrelado à tensão e corrente que você vai utilizar do seu arranjo, né? Então, se você respeitar esses limites do inversor, você não vai comprometer nem um pouco numa temperatura, numa vida útil, enfim, né? Que isso já está contemplado aí na fabricação do produto, né? É legal comentar também que eu acho que às vezes existe também um conceito sobre esse superdimensionamento, né, superaquecer, mas na verdade o inversor ele não dissipa energia em forma de calor, né? Essa, Exatamente. É isso que eu queria essa, comentar. exatamente, Uhum. a inteligência do equipamento faz na verdade com que haja o clipping, né? Ele chega no Isso. momento onde ele não converte mais energia em energia solar, né, em eletricidade. Então, o equipamento ele é inteligente para limitar, ali naqueles limites internos dele, obviamente, a geração. Então, não há problema de superaquecer, não por esse motivo, né, É. Uhum. Ou de seja, a oversize. temperatura que ele vai chegar já é a temperatura de operação nominal dele, a potência nominal de saída. O que ele vai fazer o algoritmo de MPPT vai deslocar lá aquele ponto de operação um pouco mais Uhum. para baixo. Se ele passar da potência de entrada máxima, ele vai deslocar o ponto de operação um pouco mais para baixo. E acaba que a temperatura dele fica parecida com a temperatura de operação nominal mesmo. Sim, sim, é muito bem observado essa questão aí do clipe, né? Que justamente ele vai cortar, né, e vai ignorar, né? Não vou converter mais nada porque está além do meu limite aqui, né? E isso vai fazer com que não afete aí o sistema de refrigeração, né? Dissipação térmica do equipamento, né? Muito bem observado, muito Exato. bom. Bom, vamos fazer o seguinte então, enquanto a gente não Tem encerrar bastante aqui, pergunta, né? então, eu vou abrir pro Raoni a tela dele
para divulgar os contatos também da Win, né? Posso colocar você como apresentador aí, Raoni? Pode. Eu só não sei se Deixa eu você... só... aqui, tela inteira. Já achei. Isso. Deixa eu só compartilhar aqui o resultado aí. O pessoal respondeu da garantia, né? A gente sempre faz essa pegadinha aí dos 2 mais 5 ou 5 mais 2, né? Então, no caso, 2 anos mais 5. Lógico que ambos vão dar 7 anos, né? Mas é que tem uma diferença aí quando vocês forem depois entrar em contato com o suporte, enfim. Nesses 2 anos iniciais, né? Todo o frete, enfim, material e hora é coberto pela Fronius, né? E os 5 anos de extensão de garantia, você tem o serviço, ele é cobrado, enfim, o frete de retorno também, mas a peça, né? O material que representa com certeza aí 90% ou mais da garantia como um todo, né? O cliente ele vai ter coberto isso aí, né? Então é só uma modalidade mesmo diferente, lógico, dentro dos 7 anos, né? Pô, a gente tem algumas perguntas aqui, né? Uma pessoa perguntou se queria que falasse um pouco do sistema híbrido, né? O que a Fronius tem para o futuro, o que ela já tem de solução, comentando aí brevemente só, o Daniel. Sim, então a Fronius ela iria lançar esse ano inversores Gen 24 híbridos, né? Aí por conta também do Covid, enfim, a fábrica lá na Áustria ela teve escala, enfim, o pessoal não conseguiu muito lá ir para a fábrica, enfim, ficou de casa também. Então vai atrasar um pouco, né? A gente teria o lançamento para esse ano, mas o lançamento provavelmente vai ser para o ano que vem, tá? Então serão inversores híbridos da linha Primo, né? De 3 a 6 kW. Vão utilizar baterias ali de lítio, enfim, da BYD principalmente, vai ter essa parceria. Mas aí a gente ficou muito triste aí por essa notícia, né? Lógico, por tudo que está acontecendo, mas aí a partir do ano que vem, com certeza a gente vai ter novidade aí nesse aspecto de inversores híbridos, enfim, né? Mas por enquanto a gente vai manter só os inversores on-grid, tá? Perfeito. Outra pergunta aqui no inversor primo, se for ligado só um MPPT e o outro deve ser desligado ou desabilitado, senão não funciona corretamente. Então, quando você só tem Sim, é uma uma pergunta string, boa, né? você Uhum. precisa desabilitar outro MPPT? Isso, então, quando você fizer o comissionamento, ele vai te perguntar sobre o MPPT2, se você vai deixar ele como on ou como off, né? Então, se você não for utilizar, você deixa como off, tá? Então, você deixa, por exemplo, só a MPPT1 ativada com aquela string conectada e a MPPT2 você deixa ela como off para justamente ela não dar status de tensão baixa, que é o 523, né? Como se você tivesse habilitado ela e não conectou nada. E até dentro disso, né, os MPPTs da Fronius, né, de 2 MPPTs aí no Primo, no Simo, eles funcionam independentes e podem ser desbalanceados, ou seja, eu posso ter 100% da carga em um e zero na outra, como é esse caso aí de desligar, né? Ou posso ter 50-50, 80-20, 70-30, não importa como que você vai arranjar isso. Lógico que você vai respeitar os limites aí de tensão, de corrente, mínimo também, né? Mas você pode trabalhar como se tivesse 2 inversores dentro de um, né? Resumidamente, né? Perfeito. Tá? Mais uma Até... pergunta? pode Oi. falar. Então, complementar aqui a questão do híbrido, né? Até chegou uma pergunta aqui do Lindomar, né? Sobre inversores off-grid, né? Então, até o Vitor respondeu, né? A solução da Fronius hoje com inversores off-grid é junto com a Victron, né? A Fronius ela tem uma parceria global com essa empresa, são os inversores azuis, e aí você consegue montar isso, enfim, mas aí você pode entrar em contato depois com a Fronius para a gente encaminhar algum contato, tá? Mas existe solução com baterias hoje em parceria, né? Sim, sim. O Daniel, Perfeito. Oi, opa, aqui é o Vitor aqui. Oi, pode Vitor. falar? Opa, queria primeiro parabenizar aí pelo webinar, pelo conteúdo, o pessoal perguntando aqui, eu estou tentando responder todo mundo aqui, chegaram algumas perguntas bem bacanas, e eu acho que seria legal destacar uma que fizeram aqui, que é o seguinte, né, qual que é a principal característica, né, que eu levo em consideração para escolher entre um inversor Fronius, né, um inversor string, e um microinversor. Colocaram aqui como exemplo o microinversor, né? Acho bem pertinente essa pergunta, principalmente nesse webinar, né, que você falou dos pontos principais, aí, dos benefícios da Fronius. A gente fez uma apresentação há algumas semanas atrás, aí, pessoal, sobre
essa comparação, né, do inversor string com os microinversores e otimizadores. Eu recomendo aí que quem tiver interesse, dá uma olhada lá no nosso canal do YouTube, que além desse webinar, tem vários outros de vários temas, aterramento, fator de potência, automação. Tá bem legal lá o conteúdo, recomendo. Mas, assim, eu acho que para responder essa pergunta, né, eu acho que o nosso mercado, ele tem espaço para todas as aplicações possíveis aí. A grande questão é que vocês viram aí quais são os benefícios da Fronius. E aí cabe a nós, né, quem está projetando aí o sistema, ver se esses benefícios vão atender aos requisitos do seu sistema. De forma geral, a Fronius ela é muito bem aceita aí no mercado, não só pelas características técnicas do inversor, que realmente é um inversor que quando você pega outros fabricantes aí de mesma potência, né, inversores equivalentes de mesma potência ao Fronius, ele gera mais energia por conta de tudo isso que o Daniel comentou aí, e também tem toda a questão de serviços que a empresa que ajuda também, né? Então, essa questão do suporte técnico, esses conteúdos, a gente está presente aí com os distribuidores, de vocês terem uma assistência de qualidade, os parceiros mesmo que podem dar assistência em campo, e também a assistência online, né, os aplicativos e tudo mais. Eu acho que esses são os grandes diferenciais. Aí cabe a gente passar para vocês quais são esses diferenciais e na hora do projeto aí vocês vão colocar na balança o que vai melhor atender ao projeto de vocês. Beleza? Valeu, Daniel. Obrigado. Não, bacana, valeu, Vitor. Muito obrigado aí pela participação. Muito bom. Bom, gente, então acho que a gente consegue. Tem mais alguma coisa aí, Marcos? Para a gente também não passar muito horário aí, né? Não tem, a gente pode responder, acho que o resto por e-mail também, né? Vocês podem entrar em contato com a gente. A gente sobraram deixa algumas, mas acho que a gente disponível. conseguiu responder as principais. Uhum. E canal do YouTube tá da Fronius, que vocês podem aí tirar várias dúvidas também. Eles têm muitos vídeos, né, muitos webinars também que eles já deram se aprofundando mais nesses assuntos. Então eu vi algumas dúvidas específicas aqui. É bom vocês irem lá no canal do YouTube da Fronius e cada um desses assuntos vão ser abordados com mais detalhe lá. E também no canal da WIN, tá? Que a gente sempre dá muitas webinars técnicas e também conteúdo mais comercial. Aí o canal da Fronius. Eu deixei aí o Fronius Solar, né? Fronius Solar com 2 S, aí tem a playlist Brasil, tem 44 webinários salvos aqui, então é só entrar, bastante conteúdo aí, como o Marcos falou, né? Isso, exatamente. E lá na WIN a gente também está fazendo o webinar semanal, tá? Esse mês, excepcionalmente, a gente vai ter 3, essa da Fronius que foi hoje, da Solar Group na outra semana, e depois mais um tema técnico para vocês. A gente já divulgou o nosso calendário. Acompanhem a gente para estarem sempre atualizados, tá? E todos os outros vídeos também estão disponíveis no nosso canal. Eu espero ver vocês aí nas próximas webinars também. Obrigado pela participação de todos. Valeu, muito obrigado. Raoni quer dar um alô aí pro pessoal? Raoni, finalizar. Quero agradecer também. Consulta aí enquanto você fala, tá? Só de essa aí é só de avaliação do conteúdo. Pessoal, perfeito. Bom, queria agradecer pelo tempo disponibilizado aí de todos vocês. Eu sempre gosto de falar que é uma responsabilidade muito grande a gente ocupar o tempo das pessoas, né? A gente tem que sempre promover alguma coisa de qualidade. Então, espero que tenha atendido a expectativa de vocês que participaram. Vocês têm os nossos contatos nas nossas redes sociais, telefone, e-mail, pode entrar em contato com a gente. E eu queria deixar aqui também um último registro que é relacionado à nossa plataforma, né? A gente tem tido feedbacks bastante interessantes, bastante positivos em relação à nossa plataforma de dimensionamento e orçamentos. Então, falando mais uma vez, como eu falei no início, para quem entrou depois, né? Se você ainda não tem cadastro no nosso site, se você ainda não é uma empresa parceira da WIN, não perca mais tempo, dá para você fazer isso hoje mesmo, é muito fácil você fazer o cadastro lá dentro do nosso site, muito intuitivo. No nosso canal do YouTube tem um tutorial que eu gravei falando sobre como utilizar essa ferramenta, falando de cada um dos detalhes dela, cada ponto, né, de benefício que ela pode gerar e de velocidade, escala que ela pode dar ali na hora de você montar os seus projetos, né, porque
Às vezes a gente sabe que são muitas coisas simultâneas e a gente precisa de uma agilidade. Ali a gente consegue atender os nossos clientes de forma satisfatória. Então, eu peço que vocês utilizem e nos retornem com feedback sobre possíveis melhorias, críticas construtivas são sempre bem-vindas. E é isso, Daniel. Muito obrigado mais uma vez aí pela parceria. É sempre muito bom estar ministrando essas webinárias e aprendendo sempre um pouco mais aí com vocês, com o fabricante. Nada melhor que ouvir o próprio fabricante falando do seu produto, né? A gente sempre aprende mais um pouco. Muito obrigado aí pelo seu tempo também, Daniel e toda a equipe Fronius. Opa, obrigado. Valeu, pessoal. Então, beleza, gente. Obrigado, gente. Obrigado, equipe Fronius. Falou, Valeu. show. Então, para deixar o convite aí, quem ainda ficou, né? Na quarta e na sexta a gente vai ter os nossos webinários aí da semana também. E na quinta-feira, live no Instagram, né? Então, sigam aí a Fronius nas redes sociais, né? Facebook, LinkedIn, Instagram, que tudo vai sendo divulgado lá. Todos os treinamentos, todas as datas, né? Tá bom, pessoal? Então, obrigado a todos aí. Obrigado, pessoal da Win, Raoni, o Marcos, pela participação. Pessoal da Fronius, e muito obrigado aí a todos aí. Uma boa tarde. Valeu, gente. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Um abraço.